Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, tem muita coisa importante, muita coisa bacana aqui na Salazar TV, então vamos embora. Bom, aquele caso do Pedro, a venda ao Zenit, lembra? Gravei aqui o vídeo falando 6 milhões e meio, 6,7 milhões, o valor e tudo mais, mas não foi só pelos 30% não, pelos 30%, a informação inclusive foi detalhada hoje de maneira mais específica pelo pessoal lá do GE, 30% saiu por 4 milhões e meio e 1,8 milhão de euros saiu pelos 20% do Robert Renan, ou seja, venderam a parte do Corinthians do Pedro e venderam a parte do Corinthians do Robert Renan e não contaram simplesmente para ninguém, fizeram, ninguém sabia. Teve gente no departamento jurídico lá que sabia, mas por que não contou, por que não revelou? Mas tudo bem, o departamento jurídico só faz o contrato, ok. E o departamento financeiro que participou disso, né? O seu Pedro Silveira e tudo mais, todo mundo mudo. E o Augusto Melo, enfim, todo mundo que participou disso, todo mundo, quietinho. Por quê? Por que não está especificado no balanço desta maneira, discriminado, né? Jogador, porcentagem, não jogado em outra parte do balanço. Por que fizeram isso assim? A gente pode até questionar o valor, é barato, é caro, mas não é essa a questão. Por que fizeram assim? É inacreditável. Aí depois querem falar de transparência. Aí todo mundo adora falar essa palavra, né? Todo mundo adora falar de transparência. Mas enfim, é isso, gente. Lamentavelmente o Corinthians já vendeu seus 20% do Robert Renan e os 30% do Pedro, tá? É isso. Yuri Alberto, recebeu proposta de 30 milhões de euros da Roma? Sim, recebeu. Corinthians não quer conversa e o Zenit também não. Lembrando, cada um tem 50%. Na época, esse 50% foi medido mais ou menos em 12 milhões de euros para cada lado. Tá? Mais ou menos que eles entendiam ali que o Yuri Alberto valia e ficou como se, olha, 12 milhões de euros vale 50%, metade é seu Corinthians, metade é do Zenit, a Roma apareceu com 30 milhões de euros, os dois clubes entenderam que não é negócio, que ele vale mais e recusaram a proposta, certo? Vamos lá. Transferban, cara, é isso, o Corinthians já largou de mão, o Corinthians tinha engatilhado ali 2 ou 3 contratações que eu, sinceramente, não gosto de nenhum dos nomes que foram especulados ou que foram conversados aí pelo Fabinho Soldado, aliás, Fabinho Soldado que não ficou sabendo daquelas vendas do Pedro e também do Robert Renan, preciso ser justo e falar isso daqui. Agora, sobre o Transferban, cara, o problema do Corinthians nem é mais o Transferban, tá? Por quê? O Santos Laguna não vai responder o Corinthians, a informação que eu tenho é essa, ele não vai responder o Corinthians, ele quer o dinheiro à vista, o Corinthians não vai ter o dinheiro à vista, o Corinthians vai ficar com o seu Transferban até o final da janela, até essa terça-feira. A questão já não é mais esse o problema, o Corinthians já se conformou, tudo bem, não teremos mais reforços até o final do ano. O problema é, você precisa resolver essa questão para não sofrer novas sanções, como, por exemplo, perdas de pontos no Campeonato Brasileiro. Né, rebaixamento e tudo mais, para não sofrer novas sanções, precisa resolver esse problema. E o problema é muito alto, porque já vai estourar, tá para estourar a qualquer momento os casos do Maicon relacionado ao Shakhtar Donetsk, do Matias Rojas, do Garro, do Tadjeres, e nós estamos falando aqui, cara, de 120 milhões de reais, 40 milhões ao Santos Laguna, por causa do Félix, no caso do Garro estamos falando de 29,5, quase 30 milhões de reais, no caso do Rojas estamos falando de 40 milhões de reais, cara, é muito dinheiro, o Corinthians vai tirar 120 milhões da onde? Se todo mundo entrar nessa aqui, de que não queremos acordo, porque o Tadjeres até agora, não quis acordo, o Santos Laguna não quis acordo, parece que tá todo mundo querendo dar uma lição no Corinthians, e o Corinthians vai fazer o quê? Vai ter que, de novo, pegar empréstimo, adiantar dinheiro de algum lugar, fazer alguma coisa, aí vai ter que pagar toda essa galera, e aí o problema, repito, não é mais o Transferban, são as sanções que vêm posterior a isso, em caso da manutenção da inadimplência. Cara, isso é um problema gravíssimo. Tá? E o que pode ajudar nisso? O tal do name rights, né? A gente já falou aqui, eu já falei aqui, tem vídeo aqui falando do name rights aqui há um tempo atrás, não mudou muita coisa. O Corinthians encomendou um estudo que está vendo mais ou menos a média de precificação dos estádios, de acordo com os estádios e tudo mais, de acordo com o tamanho de cada dono de estádio e tudo mais, de representatividade de marca, e o Corinthians está negociando.
Tem 3 empresas negociando o Corinthians? Tem. A Neoquímica, que é, né, na verdade, gerida pela Hypera Pharma, ela quer continuar? Ela quer continuar. Tudo isso eu já informei para vocês, não tem nenhuma grande novidade nisso. Tem bet envolvida? Tem, mas o Corinthians tem receio de ter bet envolvida no name rights. O Corinthians tem receio porque envolve regulamentação no governo. Caso essa bet deixe lá, ela pode ter um problema de name rights, o Corinthians vai ter que ir atrás de outro. Enfim, tudo aquilo que eu já informei para vocês, que quem pegar o name rights provavelmente vai pegar o master. O Corinthians entende que é uma venda casada que pode ser benéfica tanto para a empresa, que as empresas querem isso, e o Corinthians entende que pode ser benéfico mesmo, pegar a mesma empresa e você fecha um contrato de 10 anos num valor estratosférico que pague, exemplo, sei lá, pague 700, 800 milhões pelo name rights, como eles falam, por 10 anos, e pague mais 800 milhões para pegar a camisa do Corinthians, né, o patrocinador master por um período X. O Corinthians entende que dessa maneira pode sair negócio, é um negócio mais vantajoso, e tem muita empresa que entende que também, quem quer o name rights quer também o master, porque quer fazer o vínculo de imagem das duas maneiras, tá certo? Então vamos aguardar, por enquanto não tem nenhuma grande novidade, tem apenas essa intenção do Corinthians e de fato negociações acontecendo com outras empresas. E que mais? Quero falar agora, para encerrar, em Memphis Depay. Cara, o Memphis Depay, vocês vão lembrar aqui do vídeo que eu fiz falando que o Corinthians estudava a rescisão do Memphis Depay? Lembra desse vídeo? Pois bem, é exatamente isso que está acontecendo agora. O Corinthians, ele tá queimado, velho, tá? O Corinthians, ele tá extremamente queimado no mercado. Então não tem muito, né, o que fazer, tá? Eu acho, o Fábio tá falando do vídeo que pagariam essas 2 parcelas. Cara, eu acho que no caso do Osmar, deixa o like aí, tá? Ó, eu acho que no caso do Osmar pagaria sim, velho. O Osmar tá com essa meta, né, de recuperar a credibilidade do Corinthians no mercado, que acabou, né? Zerou, né, essa credibilidade. Eu acho que com o Osmar o Corinthians pagaria as 2 parcelas, só que no pensamento lá do Santos Laguna, cara, é muito comum, né? Dá para entender o fato deles estarem duvidando, né, do Corinthians. Então a gente entende também, né? Passou Augusto Melo por aí, a gente viu tudo que aconteceu, tá? Mas tem dinheiro, tem fluxo de caixa, né? E vai entrar dinheiro também. Então daria para pagar as 2 parcelas sim. E agora o problema é que o Santos Laguna não botou fé, não caiu o transferban, o Corinthians acabou não contratando, tá? E agora, só no final do ano, né? Só quando abrir a janela no final do ano, que também não vai poder inscrever jogadores no Brasileiro, ou jogadores livres no mercado, tá? O que o Corinthians vai fazer? Qual é a estratégia? Informação atualizada para vocês. Deixa o like aqui, tá? Qual é a estratégia do Corinthians que eu sei? O Osmar, essa grana dos 70%, dos 28 milhões, o Osmar guardou essa grana, tá? O presidente do Corinthians. Eu até perguntei, né, para as fontes do Corinthians se ia utilizar esse dinheiro no fluxo de caixa e depois ia repor. Não, esse dinheiro está separado para o transferban, e quando chegar um outro recurso, aí o Corinthians, né, decide pagar. Só que o Corinthians não está com pressa de pagar, tá? Até porque vai ter que completar aí, né, com mais 12 milhões, são 40 milhões, o Corinthians ofereceu 28, tá? Então o Corinthians vai ter que acrescentar mais 12 milhões para pagar o transferban. E a verdade é que o Corinthians não tem pressa, mas os 28 milhões, que são 70% dos 40 milhões, tá? O Corinthians esse dinheiro está reservado. Isso é uma fonte importante que me disse, uma informação para vocês entenderem. Esse dinheiro vai ficar separado só para o transferban, que é o valor que o Corinthians tinha, né, para pagar o Félix. E agora o Corinthians trabalha com a data de novembro, tá? A não ser, né, que algum jogador realmente valha muito a pena, que esteja livre no mercado para o Corinthians contratar, tá? Ontem mesmo, né, o telefone do Fabinho, do Osmar Stable, já tocaram, né, no sentido de jogadores, né, que estão sendo oferecidos ao Corinthians, tá?
jogadores livres no mercado, jogadores sem contrato. Esses jogadores estão sendo oferecidos, tá, no Corinthians, para o Corinthians, né? Os empresários, sabendo que o Corinthians sofreu um transfer ban, já tem jogadores. Inclusive tem um jogador que está rescindindo o contrato com o clube dele, tá? E esse jogador está indo para o Criciúma, talvez, e até o empresário deu uma seguradinha, se o Corinthians interessar, prefere deixar ele sem clube, tá? Para acertar com o Corinthians daqui a alguns meses. Só que essa questão do transfer ban atrapalha qualquer negócio no Corinthians, porque os empresários também, eles não têm a segurança, né? E não têm a certeza de quando esse transfer ban vai cair, tá? De quando esse transfer ban vai cair. Então acaba atrapalhando um pouco a situação do Corinthians, tá? Mas jogadores que, vou falar para vocês, jogadores que eu sei que foram oferecidos, Série C de Campeonato Brasileiro, que ficaram sem clube, tá? E jogadores que o Corinthians tem interesse, já estão empregados, aí não tem como. Então assim, cara, a situação de reforços do Corinthians ficou uma situação delicadíssima, né? Quando era para contratar, não contratou. Então a situação realmente é delicada, tá? É delicada, não é lateral direito, tá? Esse daí do Criciúma é um atacante, mas que não vai acabar vindo pro Corinthians, porque vai acabar salário baixo, vai acertar com o Criciúma e não vai ficar esperando o Corinthians se livrar do transfer ban, até porque não há uma certeza. Como eu disse, o presidente do Corinthians e a cúpula corintiana estão trabalhando agora com a data de novembro.